Você viu no episódio anterior as principais mentiras contadas por Lula em 2023. E a mais absurda delas, sem dúvida nenhuma, foi ter prometido que não falaria sobre o governo anterior. Vocês vão perceber que eu vou terminar 4 anos sem falar uma vírgula do outro governo. Porque para mim ele não existiu. Pois é, acomode-se aí na sua cadeira ou no seu sofá e já separe aí uma toalhinha, pois nesse vídeo você verá Lula espumando tanto de ódio que é capaz até de respingar em você. Vem comigo. Lula pode até ter passado o ano de 2023 inteiro tentando vender a imagem do promotor da paz, do mediador de conflitos. Mas na prática, nós já não acreditamos mais na existência do bom velhinho de barba branca e roupas vermelhas há muito tempo. Logo no seu discurso de posse, ele já fez os seus primeiros ataques. Foi a democracia a grande vitoriosa nesta eleição, superando a maior mobilização de recursos públicos e privados que já se viu. As mais violentas ameaças à liberdade do povo, a mais abjeta campanha de mentiras e de ódio tramada para manipular e constranger o eleitorado brasileiro. Nunca os recursos do Estado foram tão desvirtuados em proveito de um projeto autoritário de poder. Nunca a máquina pública foi tão desencaminhada dos controles republicanos. Nunca os eleitores foram tão constrangidos pelo poder econômico e por mentiras disseminadas em escala industrial. O governo Lula, por sinal, instituiu ainda no início do ano um grupo de trabalho com o objetivo de apresentar estratégias de combate ao discurso de ódio, formado supostamente por representantes da sociedade civil. Na ocasião, eu mostrei aqui no canal que a única representação nesse grupo era a de grupos militantes de esquerda, exibindo apenas imagens das publicações desses membros nas suas redes sociais que já provavam sua militância. Obviamente, nenhuma estratégia foi apresentada por esse grupo para combater o discurso de ódio do próprio Lula. Que surpresa, não? Quem diria? Nesse ano, Lula carregava consigo tanta raiva que nem mesmo na comemoração do Dia Internacional da Mulher, ele deixou de falar do homem que não lhe sai da cabeça. Mas é um processo que vocês percebem que recebeu, ou melhor, sofreu um retrocesso muito grande a partir do golpe de 2016 na Companhia de Dilma Rousseff e sofreu um golpe ainda maior depois que o Coisa foi eleito presidente da República desse país. A vontade de atacar Bolsonaro era tanta que, em um discurso em maio na Bahia, Lula atribuiu ao ex-presidente a culpa por 300 milhões de mortes por Covid, em uma população que, segundo o último censo do IBGE, é de 203 milhões de habitantes. É como se tivesse passado um furacão nesse país e tivesse destruído. Ou seja, só para a gente ter ideia da desgraça que esse país foi submetido, dos 700 milhões de brasileiros que morreram da Covid, 300 milhões morreram por culpa de um governo negacionista que não tem a menor sensibilidade de respeitar a ciência. Nesse mesmo discurso, Lula mostrou também que, para fazer ataques a Bolsonaro, o seu vocabulário até que é amplo. Certamente é pro paladino da discórdia, pro paladino da ignorância, pro paladino do negacionismo. Mas parece que ainda não foi o suficiente, pois no dia seguinte, em Fortaleza, no Ceará, ele ainda tinha mais ódio acumulado para botar para fora. Porque ele destilou ódio. Ele fez com que irmão brigasse com irmão. Ele fez com que pai brigasse com filho. Ele fez com que irmã não conversasse mais, primo não conversasse mais. Ele fez com que pessoas nem se encontrassem mais na época de Natal. Porque esse governo que saiu não conversava com o governador, não conversava com o prefeito, não conversava com o sindicato, não conversava com nenhuma organização. Ele tinha o gabinete do ódio e ele ficava o tempo inteiro destilando mentira pela rede digital, o tempo inteiro provocando. Voltando à Bahia, só que agora no mês de junho, mais ódio puro sendo espalhado. E agora nós temos um ódio disseminado, baseado numa quantidade de mentira que eu não conhecia, uma máquina de contar mentira como a que está implantada nesse país. A vontade de atacar Bolsonaro era tão grande que em um dos primeiros programas Conversa com o Presidente, Lula usou até os passarinhos para fazer acusações. Aqui passarinho e avião tem muito. Então toda vez que a gente vier gravar um programa aqui, a gente tem que estar tranquilo que eles vão participar. Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Ó. Onde é que você vê isso numa gravação do meu aniversário? Na live dele?
sabe? Natureza, né? Lá é só ódio. Aqui não, aqui é beleza. Aliás, Lula não se contentou em fazer os seus ataques apenas aqui no Brasil. Ele fez também no exterior, como em Paris no dia 23 de junho. E tenho muita tristeza que voltei à presidência da República agora. O meu país estava pior do ponto de vista democrático, porque tinha um fascista governando o país. O mesmo aconteceu em Bruxelas, na Bélgica, no mês de julho. E dessa vez até lembrando palavras dos discursos daquele líder nazista. Então essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem que ser extirpada. O ódio de Lula também marcou presença no meu estado, o Paraná, em um discurso que ele fez em Foz do Iguaçu. Vocês não tinham um cidadão que era presidente outro dia que mentia 11 vezes por dia? Mentia, destilava ódio, mentira todo dia, ofensa todo dia, não gostava de mulher, não gostava de trabalhador, não gostava de negro, não gostava de índio, não gostava da floresta amazônica, não gostava de ninguém. Era ele e o pessoal dele. E eu não posso deixar de chamar a atenção para a maturidade de Lula em seus argumentos. Não gosta de política, porque política é tudo ladrão, política é tudo corrupto. Eu não gosto de político. Quando a gente não gosta de política, nasce uma titica como o Bolsonaro. É isso que dá. Em um dos seus discursos no mês de julho em Brasília, Lula prometeu que dessa vez não iria falar mal de ninguém. Eu não vou aqui falar mal da taxa de juros, não vou falar mal de ninguém. Eu resolvi cronometrar a duração dessa promessa. Não vou falar mal de ninguém. Eu vou hoje fazer um discurso sobre a ciência, porque... muitos anos que também não se reunia, porque esse país nos últimos anos só se reuniu o gabinete do mal, só se reunia para pensar maldade, para vender pistola, para vender fuzil, para comprar bala, ou seja, para fazer fake news. 10 minutos e 38 segundos para que a promessa caísse por terra. Mas também, o pobre Lula nesse dia estava com muita raiva por dentro, tanto que ele precisou colocar um pouco mais para fora ainda em outro discurso mais tarde no Congresso da UNE. Há muito pouco tempo, vocês conheceram o que é o fascismo, vocês conheceram o que é o nazismo, vocês conheceram apenas em 4 anos como é que se pode destruir a democracia. Para nossa sorte, o ódio, apesar de contaminar as mentes das pessoas que estão ao redor, não polui o meio ambiente, pois, caso contrário, Lula teria acabado com a floresta amazônica quando discursou em Parintins no mês de agosto. Depois que deram o golpe na presidenta Dilma Rousseff, porque inventaram uma mentira para tirar ela da presidência da República, esse país desandou. Esse país andou para trás até eleger um genocida responsável por quase 700 mil mortes nesse país. A mesma contaminação psicológica foi levada por ele ao Piauí. Nós tiramos uma praga que tinha chegado a esse país. Uma praga que eu nunca tinha visto na minha vida. Nos meus 50 anos de vida política, eu nunca tinha visto nada igual. No mês de outubro, em um dos programas Conversa com o Presidente, Lula até falou algo que eu concordei plenamente, exceto pelo fato de que ele esqueceu de mencionar que o maior praticante daquilo que ele estava acusando era justamente ele mesmo. Veja, o que vem na minha cabeça é que nós tivemos um ano possivelmente de maior quantidade de mentiras contadas no Brasil desde que o Brasil foi descoberto. Acho que nunca se mentiu tanto, porque o nosso adversário, ele contava mentira por segundo. Ele fazia questão de acordar mentindo e deitar mentindo. Nem mesmo a proximidade do Natal purificou o coração de Lula, pois há poucos dias atrás, no Espírito Santo, foi apenas mais do mesmo. Olha, nós começamos a governar esse país. É uma situação inusitada. Nunca houve no mundo político uma situação dessa. Faltava 2 meses para tomar posse e nós tivemos que começar a governar esse país, porque esse país não tinha sequer orçamento para que a gente administrasse 2023. Como eu não quero estragar mais o seu dia de Natal, afinal, todo esse ódio deve ser contagioso, eu vou trazer apenas mais um recorte dele, também no Espírito Santo. De um cidadão que não merecia nenhum respeito.
Porque é verdade que ele não inaugurou nenhuma obra aqui, mas ele inaugurou o ódio entre filhos, o ódio entre pais, a mentira, as mais de lavadas mentiras, as intrigas entre família. Tem família que não conversa mais, tem pai que não conversa com filho, tem filho que não conversa com mãe, tem irmão que não conversa com irmão, por causa de um fascínio, uma fascínora que pregou o ódio durante 4 anos nesse país. Mentiu e pregou ódio. É difícil acreditar que esse mesmo Lula ainda tem a cara de pau de dizer que os seus opositores é que são propagadores de discurso de ódio. É muita hipocrisia. E por falar em hipocrisia, essa de Lula em relação ao discurso de ódio ainda nem é a maior das praticadas por ele. O homem que diz ser o pai dos pobres nesse país usou e abusou do dinheiro público do brasileiro para sustentar um padrão de ostentação digno de um bilionário em 2023. E é isso que eu vou mostrar para você no episódio número 3 da nossa série, que vai ao ar no dia 27, quarta-feira. Para garantir que você receberá esse conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Um grande abraço e até lá!